Vocês estão felizes ainda? Então, primeiramente um feliz Dia das Mães, né, para as nossas irmãs agraciadas com a maternidade, e aquelas ainda que ainda não são, né, que venha esse tempo de fertilidade na sua vida, né, e o tempo certo do Senhor, ideal. Se você tem, né, eu queria tanto ser mãe, não estou conseguindo, é só me procurar, eu tenho essa unção, essa graça aí, eu oro para você rapidinho, né, libera. Tô brincando, tá, irmãos? Tô brincando, mas, entendeu, né? Precisa de uma oração, nós estamos aí. Aleluia. Então, glória a Deus, né? Queridos, olha só. Eu queria meio que dar uma continuidade de onde o Rafa parou, mas frisando algumas coisas que ele falou acerca da providência divina. E eu queria ler esse texto aqui, que inclusive é da própria mensagem do esboço do Rafa, que diz assim: o ver e o falar do Senhor são ativos. O ver e o falar do Senhor são ativos. Quando falamos então de Jeová Jireh, como o Rafa citou aqui, né, do Deus que vê, estamos nos referindo a um Deus que nos vê e sabemos que esse olhar é providencial. Então não é aquele entendimento do Jeová Jireh que me dá tudo que eu quero. Jeová Jireh, o Deus da provisão, então eu preciso de provisão, Ele vai me prover, e por isso vem todos aqueles falsos ensinos, por isso que está todo mundo tentando sacrificar o Isaac, está tentando fazer uma cópia do que seria Abraão, e estão usando Abraão para ser como exemplo, e tipo assim, uma distorção bem equivocada, mas entender que esse Jeová Jireh, esse Deus que vê, é um Deus que não está como espectador, mas que nos assiste, e que é soberano sobre tudo e sobre todos. E que vendo, Ele age. Posso ouvir amém? Né? Então, tudo é movido pela vontade do Senhor. Temos a convicção de que não há nada criado que não esteja debaixo da providência de Deus. Amém? Então é uma convicção. Se você não tem essa convicção, ok. Mas essa é a convicção que temos. Que tudo, absolutamente tudo que foi criado está debaixo, né, dessa providência da parte de Deus. Tudo ocorre de acordo com o seu bom propósito. Diga comigo, bom propósito. Deus tem um propósito e Ele é bom. Aleluia. Oh, Jesus. Então, o Deus grande e criador de todas as coisas, sustenta, dirige, governa todas as criaturas, ações, coisas, desde a maior até a menor, por sua sábia e santa providência. Deus está no controle. Quando a gente fala Deus está no controle, tenha essa mente, tenha essa mentalidade da sua soberana providência. Amém, irmãos? E eu sei que às vezes é difícil entender isso quando a gente olha para o mal, quando a gente olha para as coisas erradas, mas quando a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo, de fato, né, como essa providência de Deus, ela opera, ela se manifesta. Né, alguém disse para C.S. Lewis, por que Deus não pune os maus? Né? E aí C.S. Lewis disse assim, Ele começa por onde? Vai começar por quem? Por mim, por você, porque o que você diz que é mal, é o que Deus vai agir conforme o que você diz que é mal? Não, né? Ele vai agir conforme o que Ele determina que é mal, o que Ele determinou, né? Como Ele determinou, enfim, um ponto aí. Então, um livro de apoio que a gente está usando é o livro Providência, do John Piper, ao qual o Rafa trouxe bastante citações. E uma das coisas que o Piper usa no livro, como base de muitas coisas, é a confissão de Westminster, né? Essa confissão de fé reformada que sistematizou. Porém, queridos, por isso que o nosso esforço, por isso que para mim é um esforço bem grande, é tentar falar desses temas de forma mais pastoral, né? Não tão sistemática, mas mesmo assim ser compreensível para nós. Então, nessa confissão de Westminster, diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas, das criaturas, glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Deus é soberano, Deus tem essa
suficiência e que toda essa glória de Deus, né, é independente de qualquer ação, atitude, qualquer coisa que venha do homem. Estão aqui? Então, o objetivo da providência de Deus, tanto na confissão quanto no entendimento, que é para o louvor da sua glória. Então eu queria só chegar nesse ponto como uma certa introdução, que é a providência de Deus. Ela aponta para um destino, um lugar final. E esse lugar final fala que é para o louvor da glória de Deus. Sabe o que o Piper vai citar algumas falas de Jonathan Edwards e tanto também usando a Confissão de Westminster, sobre essa glória de Deus, o louvor da glória de Deus, não é um dos seus atributos. Quem está me ouvindo? A glória de Deus, tentar falar de forma mais resumida, a glória de Deus não é um dos seus atributos, mas sim toda a perfeição de Deus trabalhando em harmonia, em perfeita harmonia. Quando fala para o louvor da glória de Deus, é que esse louvor, ele não pode ser de nenhuma forma, olha aqui para mim, por favor, ele não tem como ser de nenhuma forma manipulado. Não existe louvor falso. Não, existe sim, não é louvor. Entendeu ou não? Não tem como ser um louvor e não ser espontâneo, porque o louvor é a exata expressão do que eu estou sentindo, do que eu entendi, do que eu acreditei, do que está acontecendo comigo. Então, esse louvor da glória de Deus é entender que é o destino final do que Deus está fazendo. Mas é uma autoexibição, o Piper vai falar. Só que essa autoexibição para o homem não faz sentido. Se autopromover, ou enfim. Mas para Deus... mas aí você vai dizer, então Deus é um carentão, ou um ditador, que quer se autopromover, né, e quer que as pessoas o louvem, né, que louvem a sua glória. Não, o entendimento é que é impossível. Eu não reagir. É impossível não haver essa expressão quando eu entendo a sua providência. Quando eu entendo a sua soberania. É impossível o meu eu não reagir com louvor. Então não é falso, não é robótico, mas é espontâneo, verdadeiro. Amém, irmãos? Sei que é meio complicadinho. Realmente esse livro do Piper além de ser uma lapa assim, né? Ele traz uma linguagem, né, um tanto desafiadora para mim, né? Sexta série. Mais desafiadora ainda, né? Então, irmãos, o Jonathan Edwards diz assim, que as obras da providência de Deus existem para o louvor da sua glória. Ou seja, sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia não são apenas uma, né, dessas. A glória, o louvor da glória de Deus não é uma dessas excelências, mas são todas essas excelências juntas em perfeita harmonia. É o final. Amém, irmãos? Então, a grandeza e a beleza da glória de Deus são todas essas excelências em perfeita harmonia. Quando a gente vai para o desenvolvimento disso, e o Rafa falou no caso da depravação total, não usando tanto o termo, mas ele falou, até porque, como eu disse, né, ficar falando os termos traz às vezes uma coisa muito sistemática e dificulta as pessoas a entender. Quantos estão me ouvindo aqui? Mas quem aqui, por favor, de verdade, levanta a mão assim, só rapidinho, mas quantos aqui já ouviu falar de depravação total? Faz assim. Ó, não é, você vê que não é a maioria. E desses que ouviram falar, se eu perguntar quem realmente entende, talvez ainda há umas dúvidas, certo? Por isso que eu disse, não vamos tanto para esse lado. Porém, a gente precisa
caminhar num desenvolvimento para entender melhor isso. Então, na questão da depravação total, é que o homem é incapaz. Ele é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa para buscar a Deus. Mas foi Deus quem o buscou. Por quê? Porque na depravação total todos nós pecamos. Todos nós. E destituídos estamos da glória de Deus. Destituídos do quê? Da glória de Deus, dessa plenitude toda. Então, quando a gente olha para os efeitos, eu estava falando isso, sabe, eu sei que vai ser meio simplista o que eu vou falar, diante de tanta atrocidade que existe por causa dessa natureza caída do homem, porque o problema da depravação total de algumas pessoas é dizer assim, mas eu não estupro, eu não, jamais eu faria isso com uma criança, sabe, e eu entendo você por eticamente e moralmente falar isso, né? Mas a questão aqui não é essa. A questão é que a nossa natureza é inclinada para o pecado. Na verdade, ela tem prazer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa natureza caída, ela só tem prazer no pecado. Por favor, tem alguém me ouvindo? Só tem prazer no pecado. Então, na autossatisfação. Então eu sei, vou dizer de novo, eu sei que é simplista o que eu vou falar em relação a tanta depravação, a tanta perversidade e maldade que existe no mundo. Mas a gente viu isso agora, a gente está vendo, está assistindo, né, todos os dias esse exemplo agora na questão do Rio Grande do Sul. As pessoas debaixo de uma catástrofe, onde a cidade, 400 e tantos municípios debaixo d'água, e tem o pessoal saqueando, roubando. E tem o pessoal cometendo imoralidades sexuais nos abrigos. Pessoas violentando crianças no abrigo. É um abrigo para o povo que está totalmente ilhado. E lá eles estão cometendo as suas imoralidades. Você está entendendo, pelo amor de Deus? É uma coisa tão maluca. Mas é como eu disse, isso é pequeno. É ridículo perto de quanta maldade. Mas é sobre isso. Como que você está na mesma situação e está lá roubando a pessoa? Num abrigo, sem casa, sem perdeu tudo e está lá abusando de criança. Gente, mas o que é isso? É porque juntou o homem num lugar só. Juntou a cidade num lugar só e está o homem lá. Quem está me ouvindo? Então, irmãos, a depravação total está dentro das doutrinas da graça. E as doutrinas da graça vai nos guiar, nos ensinar como que Deus opera para a regeneração do homem. Porque o homem é caído. Como que Deus opera para regenerar esse homem? E o assunto pós-depravação total, nós achamos mais apropriado já entrar na eleição incondicional, na eleição propriamente dita, no assunto eleição. Então o que acontece? A eleição não é o problema aqui, porque ninguém está discordando que Deus elegeu um povo, que Deus escolheu um povo, que Deus adotou, certo? Mas as divergências estão em como que Deus faz isso. Então, como eu disse, é um tema um pouquinho delicado, que pode gerar umas aversões nas pessoas, mas espere até o final, para que a gente possa juntos orar, buscando a sabedoria de Deus, amém? Para reagir. Então, gera um desconforto. Por quê? Porque automaticamente quando fala de eleição e que Deus escolheu alguns, automaticamente está dizendo que Deus reprovou outros. Ok? Talvez você não parou para pensar nisso imediatamente, mas uma boa parte aqui já associa isso meio que imediato. Se Deus escolheu uns, então Ele recusou a outros. E aí que gera todo o desconforto em entender isso.
Por quê? Porque nós vamos responder, né, que Deus, né, de Jesus, morreu para todos, a salvação é para todos. E aí como que você vai dizer, não, como que a salvação não é para todos? Então a gente meio que vai fazer o quê? Vai canalizar para o homem a responsabilidade. Vai dizer, não, a salvação é para todos e o homem que escolhe ser salvo ou não. E é exatamente isso que a depravação total e a eleição incondicional vai se opor. Quem está me ouvindo? De que o homem não poderia escolher. Olha aqui para mim. Quando você quis ter prazer, não foi Jesus que você procurou, mas nunca. Mas nunca. Você sabe muito bem o que você procurou e procura até hoje para ter prazer. Não é Jesus. Nem para ter paz, né? A paz para mim antes era um baseado de 20 centímetros. Essa era a minha paz. Pelo menos até acabar o baseado. Depois que acabava a paz já não estava mais tão alinhada assim. Mas aquilo de fato era paz? Claro que não. Não é verdade, irmãos? Então, a gente sabe que existe duas posições, duas perspectivas mais conhecidas historicamente, sabe, sobre a defesa acerca da eleição. Como eu disse, não quero entrar muito, porque quando eu falar que essas duas conhecidas são arminianismo e calvinismo, tem gente que vai falar o quê? Né? Então a minha intenção aqui não é ficar confundindo ainda mais, ok? E não vai fazer muita diferença para a sua vida saber quem foi Armínio, né? Mas com certeza contribui, ok? Então há um incentivo aqui para você buscar, para você entender, para você estudar, ok? Um super incentivo, por favor. Mas há aqueles que vão dizer, mas eu não sou nem de Calvino, não sou nem de Armínio, eu sou de Jesus, né? E de fato, né, quando nós olhamos para a Escritura, quando as Escrituras vai dizer nem de Paulo, nem de Apolo, mas de Cristo. E isso faz todo sentido. Porém, o que nós estamos falando aqui é que o seu posicionamento vai definir todo o restante. Então, ficar em cima do muro achando que você está poupando os outros, eu já fiz isso. Você fica meio ali de boa, achando que você está poupando os outros, mas não, é a sua falta de posicionamento que ofende o outro. Porque de fato eu não tenho vergonha, não tenho problema nenhum de conviver com quem pensa diferente de mim. E você tem? Você tem problema de conviver com pessoas que pensam diferente de você? A gente viu isso nas eleições. Teve pastor de púlpito que falou, se você é da esquerda, você está expulso dessa igreja. É simples, não concorda com a gente aqui, pode caçar outro rumo, né? A gente viu isso acontecer um monte nas eleições. E infelizmente acontece isso às vezes entre os crentes, né? Repudiando de forma negativa o pensamento do outro. Então não é isso, ok? Porém, é importante nós como comunidade local deixar clara a nossa posição. Faz sentido ou não? Por isso que a gente tem um processo de membresia onde também isso é compartilhado. Quem faz o processo de membresia entende como que a gente pensa também. Né? Há uma exposição da nossa confissão de fé e tudo mais. Amém, irmãos? Sim ou não? Não dá para entender um pouco disso quando faz o processo de membresia? Aí você fala o quê? Pô, você decide se você vai ficar aqui ou não. Se faz sentido você continuar caminhando com essa comunidade ou não. Porque, vamos dizer, se você para, por exemplo, na depravação total, já não faz nem sentido extra. Se você acredita que de alguma forma você pode sim escolher Deus, então não vai fazer sentido você ouvir as pregações onde a gente frisa que o homem não escolhe Deus, que é Deus que escolhe o homem. Faz sentido, irmãos? Não vai gerar bagunça? Vai. Então, mas quem que está certo? Não importa, a questão não é essa. Por quê? Porque há respaldo para as duas coisas. O que nós aqui dessa comunidade achamos que na parte da soterologia, ou seja, a doutrina da salvação, nós achamos, né, cremos que Calvino foi mais assertivo, ok? E não somos calvinistas por causa disso. Nunca li as Institutas, nunca li nenhum livro de Calvino, a não ser só os seus comentários, e não há nenhum porquê de concordar com outros pontos calvinistas que nem sabemos às vezes quais são. Então aqui,
Então não é sobre ser calvinista, é sobre entender e acreditar e identificar nas Escrituras que Calvino foi mais assertivo acerca das doutrinas, acerca da doutrina em si, geral, da salvação. Amém, irmãos? De como Deus salva, por que Deus salva. Vocês estão felizes ainda? Eu disse que era tenso. Eu avisei antes, então vocês me ajudam aí. Então, a gente vai ver aqui alguns textos. Como meu tempo é curto, não vou ler muitos textos também. E falar da eleição incondicional desconectada dos outros pontos também não vai ser tão fácil. Você nunca ouviu os outros pontos, né? Se você nunca ouviu falar dessas doutrinas da graça irresistível, da perseverança dos santos, né? E os outros pontos, se você nunca ouviu, dificulta um pouco mais. Porém, não é o objetivo aqui hoje. Tá? Tem um objetivo aqui hoje, que é sim ser de forma pedagógica, trazer para nós esse entendimento e como nós expressamos depois que entendemos. Glória a Deus. Então, eu quero dar continuidade sim, né? A partir da depravação, como eu falei, e dizer que a eleição é uma doutrina misteriosa mesmo. Ela é misteriosa, a gente vai ver por quê, né? É difícil de ser compreendida mesmo. Não há exagero quando isso é falado. Então, por isso algumas pessoas têm uma aversão a isso. De como sim Deus escolhe uns e não escolhe outros. Então, como eu disse, mesmo acreditando na redenção, mesmo acreditando na salvação pela graça, mesmo acreditando na justificação pela fé, ainda existe aqueles cristãos que não acreditam na eleição incondicional. Ok? E eu estou falando, né, bastante sobre eleição incondicional sem chegar no ponto, mas vamos lá. Vamos ler alguns textos rapidinho. Quem está comigo aí? Mateus 24, 22. Depois Mateus 24, 31. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos tais dias serão abreviados. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Lucas 18, 17. Depois Romanos. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. 18, 17? Tudo bem. Romanos. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Calma que vamos falar um pouco sobre isso, tá bom, gente? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O verso 30, filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 2 Timóteo 1:9, tá bom. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Queridos, são muitos os textos e contextos, tá? Que vão falar da doutrina da eleição, que aparece a doutrina, aliás, da eleição nas Escrituras. Então eu queria orar só mais uma vez, pedindo a graça de Deus, sabe?
para que eu não seja confuso no que eu vou falar, porque eu entendi, mas passar às vezes não é tão simples. Aleluia? Então, vamos orar uma vez mais, por favor. Pai, no nome de Jesus, novamente, Senhor, eu reconheço a minha pequenez diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da responsabilidade de compartilhar com os meus irmãos a Sua santa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem ela seja produtiva para nós, e não só isso, mas transformadora, que alcance o seu alvo, o seu objetivo, a porção que o Senhor tem para nós hoje. Exaltamos o nome de Jesus, e que possamos terminar essa reunião hoje com o coração cheio de gratidão, cheios e tomados de amor e gratidão pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, eu vi uma frase do Felipe Bartoszewski que dizia assim: a Bíblia não é um livro que fala de Deus, mas é um livro que mostra Deus falando. A Bíblia não é um livro que fala de Deus, mas que mostra Deus falando. E Deus tem falado, conosco, falado com o homem, acerca do seu cuidado, do seu amor. Olha aqui para mim, irmãos, coisa terrível eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui. Coisa terrível você ouvir falar sobre o que Deus está fazendo, mas não fazer a mínima ideia do que é e não está fazendo parte. Talvez você não tenha nem noção de quão terrível isso seja. Isso faz o quê? Um ajuntamento, às vezes numeroso, de pessoas ritualísticas. Vem no culto por um ritual, não faz a mínima ideia do que está fazendo aqui. Não faz a mínima ideia do que Deus está fazendo. Simplesmente está vivendo a vida e vai e está tranquilo. Bora viver a vida. Deu ruim é o diabo, deu bom é Deus. Pronto, essa aí é a matemática. Deu ruim é o Satanás, deu bom é Deus. E por isso que as pessoas se vendem. Porque parece ser bom, se parece ser bom, é Deus. Deu ruim, não consegue entender. Deus está agindo, Deus está querendo ensinar, Então eu estava conversando com um mecânico lá, não sei o que, começamos a falar de guardar o sábado, porque o cara não ia trabalhar no sábado, Você é adventista, tá pronto, já foi a oportunidade para falar de Jesus, Então e a gente falando, e eu falando assim, como, cara? Pô, esqueci que eu ia falar. Mas amém, irmãos? Amém. Eu não vou lembrar não, mas tem a ver com isso aí, sabe? Com a questão de que, não é, mas eu vou continuar de onde eu estava tentando raciocinar, Deus está fazendo algo, amém? E você, olha aqui para mim, você está vendo, você vê, algumas pessoas realmente chegam a nem ver, mas uma boa parte das pessoas estão vendo que algo está acontecendo, que algo está sendo feito, que a vida não é simplesmente o que parece, mas estão alheias, estão vivendo a sua vida como se não. Lembra quando eu falei aqui do avião caindo? Que a nossa vida é um avião que está caindo, vai cair, e aí o povo, os alheios, ou até mesmo os religiosos, estão fazendo campanha para o avião não cair. Só que o avião vai cair, é a sua vida. E o que está acontecendo? Muitos de nós estamos no meio de um avião caindo, tentando alcançar a primeira classe. Não, eu quero cair, mas quero cair com estilo. Quero chegar na primeira classe. Vou cair comendo escargot. Quando não faz sentido nenhum. Então, queridos, quando a gente estuda sobre a providência divina, a gente vai nos deparar com a questão da eleição e da predestinação. Está totalmente inserido. Uma doutrina bíblica que se refere ao propósito soberano de Deus em relação às suas criaturas. Deus tem um propósito soberano em relação a você. Posso, obviamente. E só aqui desbanca um monte de coisa que não vale nem a pena perder esse tempo, porque eu sei que você já sabe disso. Mas quantas pessoas até hoje pensam que são um acidente, porque o pai e a mãe não queriam. Não, o pai e minha mãe não queriam, então foi um erro, foi um acidente. É a mesma coisa dizer que Deus erra.
Sabe? Dizer que Deus perde o controle das coisas e de fato não é isso. Mas, como eu disse, todos os cristãos que são genuínos reconhecem a predestinação como legítima e a eleição como algo da parte de Deus. Porém, como que Deus faz isso é que está a discordância. Então, os mais conhecidos, como a gente já falou, é a questão do calvinismo e do arminianismo, né? As defesas de como essa eleição acontece. Um defende que a eleição é condicional, ou seja, o homem participa diretamente disso. E o outro vai dizer que a eleição é incondicional, que o homem não tem condições nenhuma de participar disso, que Deus faz segundo o seu propósito. Em outras palavras, Deus faz porque quis. Então, porque quis parece ser uma resposta escapista. Ah, porque quis. Você entende? Não, mas é que se você entende toda a sua soberania, né, toda a sua providência, você vai entender que esse porque quis faz sentido sim. Então, bem rápido, o arminianismo defende a eleição por presciência. Deus olhou para o futuro e viu quem iria crer. E assim o elegeu. Deus olhou para o futuro e falou assim, ó, o Léo vai querer, o Léo vai crer, mas a Ariane não vai crer. Então, vou eleger o Léo. Como se Deus olhasse lá para frente, e de fato Deus é onisciente, onipresente, amém? E lá na frente ele visse quem ia querer e quem não ia querer. E como ele viu todos que iam querer, ele já os elegeu, antes de tudo ser formado. Então veja bem, a eleição não é o problema, certo? Certo? Isso todo mundo crê, que Deus elegeu para si um povo. Como ele fez isso, os arminianos acreditam, né, que ele fez isso por presciência, ele conheceu antes. Ele olhou lá para frente, eu por um bom tempo acreditava nisso. E eu ensinava isso, dizia, olha, como que Deus sabe? Vamos supor que todos os seus caminhos são 5. Supor que todos os caminhos que você pode tomar na vida são 5. Um exemplo, tá? Deus já sabe o final de cada um dos 5. Simples assim. De fato isso faz sentido, porém não se aplica na questão da salvação. Ok? Não se aplica na questão de você ser salvo. Calma aí que eu vou correr e a gente vai chegar melhor lá. Então, cadê? Essas duas perspectivas são as mais conhecidas, como eu disse, né? Historicamente aí, as duas têm bases nas escrituras. E por que é importante a gente entender isso? Como eu disse, porque isso vai guiar toda a construção, o empenho, a liturgia do ensino e do aprendizado das escrituras, ok? Faz todo sentido você se posicionar, você entender e se posicionar em relação a isso. Porque senão você vai passar mais ainda alheio ao que está acontecendo. Então, meus queridos irmãos, na ótica, né, do que nós entendemos, dizer que Deus olhou para frente, olhou para o futuro, para o fim da história, e viu quem creu, e por isso elegeu, gera uma outra pergunta, né? Se o homem lá na frente creu, quem pôs o homem lá na frente? Quem é que trouxe esse futuro? Então, de alguma forma, a gente volta de novo. Sabe, tem aquela frase assim, ó, imagine uma porta. É uma porta no centro da cidade, você está passando ali. Todo dia você passa. Todos os dias, vamos fazer esse exemplo aqui. Todos os dias você passa numa rua. E essa rua tem uma porta, e em cima dessa porta tem uma placa escrita assim, vinde a mim. Vós, cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está bem escrito, bem grandão na placa, em cima da porta. E você todo dia passa ali. Um dia, seja por qual motivo for, você acordou mal, você acordou bem, deu ruim no trabalho, deu ruim na família, seja lá por quê, você passou naquela porta e resolveu parar. Vinde a mim, cansado. Eu estou cansado. Sobrecarregado. Eu estou sobrecarregado. Eu vos aliviarei. Eu vou entrar.
Pega e abre a porta. Entra. Quando você entra, tem outra porta. E escrita a placa assim: você só veio porque o meu pai te trouxe. Complicado. Você abriu a porta, você entrou, mas a outra placa está dizendo: olha, você só veio porque foi o meu pai, foi que Deus que te trouxe. O que a gente está tentando expor é que não faz sentido quando a gente ouve, ele nos amou primeiro, colocar algum tipo de dedicação do homem. Quem está me ouvindo? Quando a gente ouve que ele nos amou primeiro. Ah, ele me amou. Olha aqui para mim, irmão. Como que você entende esse texto? Como que você entende esse contexto? Como que foi o impacto desse texto na sua vida? Porque quando você diz assim, Deus me amou primeiro, automaticamente você fala assim, agora eu tenho que amá-lo. É isso? Se você pensa assim, é que você ainda está no processo de entender. Deus me amou, então eu tenho que amá-lo. Não, cara. Deus me amou e eu não consigo não amá-lo. Eu não consigo, eu não consigo. Eu preciso amá-lo. Eu não tenho que amá-lo, não estou tentando retribuir de forma alguma. Mas ele me amou, mesmo sendo quem eu sou. Quem está aqui? Então no Evangelho você descobre que você é uma ovelha. E não que você era um bode e que se transformou em ovelha. O bode nunca vai se transformar em ovelha. Bode é bode. É que o Evangelho, né, a doutrina da graça faz você compreender que na verdade você é uma ovelha. Que você não sabia. Você estava achando até que era bode. Mas o bode não vai se transformar em ovelha. Não existe aquela ideia de, o cara tem tudo. Não, esse cara aqui só falta Jesus. Nesse sentido aqui, não tem como a gente aplicar isso. Não, o cara é certinho, faz tudo certo. Só falta Jesus. Isso só revela a nossa ignorância. Porque a humanidade toda merecia era o inferno. Então a verdade na ótica do Evangelho é que a humanidade toda já está condenada. É que alguns têm Jesus. Não é dizer, o cara é muito bom, só falta Jesus. Não, tá todo mundo, a humanidade toda merece o inferno, mas alguns têm Jesus. E como eu disse, é difícil às vezes gerir isso. Na ótica da eleição incondicional, ou seja, sem a intervenção do homem, sem nenhum tipo de condição humana, mérito, nada, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú antes do nascimento. Então não foi porque Jacó fez isso, fez aquilo, ou Esaú fez isso e fez aquilo. Não foi por méritos de um nem deméritos do outro. Mas antes deles nascer, o texto diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. As pessoas tentam dizer assim, mas a oferta de Caim, né, foi isso, foi aquilo, e aí por isso que, cara, eu já aceitei que Deus escolheu Abel e não Caim. Aí a gente vai ficar, mas por quê? Por quê? Que Deus mau escolhe um e reprova o outro, não é isso. E a gente vai falar disso. Deus, Deus não aliviou a sua ira. Quem está entendendo? Eu já falei isso aqui outras vezes. Deus não diminuiu a ira por causa de Jesus. Jesus sofreu a ira de Deus. Essa ira não passou. Ela ainda virá. E a ira de Deus é a exata expressão da sua justiça. Assim como a misericórdia é a expressão da sua graça.
Então ele expressa a sua graça em misericórdia, mas expressa a sua justiça na ira. Porque imagina se você dissesse, o pastor João, cara justo, íntegro, cara justo, e você me visse fazendo vista grossa para uma situação errada. Você diria, então não é tão justo assim, ok? Então nós jamais vamos poder dizer que Deus é injusto. Podemos não entender, podemos até dizer, poxa, eu faria diferente, mas você não é Deus. E que presunção da nossa parte achar que sabemos escolher melhor do que Ele. Por algum motivo, por alguma forma, somos melhores em escolher do que Ele. Porque eu faria diferente, mas você não é Deus. E provavelmente você não faria justo. Por favor, tem alguém me ouvindo? Então, se a aprovação revela o amor e a misericórdia, a graça, sim, a reprovação revela a justiça. Deus nunca vai ser injusto. Podemos também acusá-lo de não fazer como queremos. Mas nunca acusá-lo de se contradizer. Ele não se contradiz. Ele é justo. Glória a Deus, irmãos. Então, a palavra eleição, ela aparece de vários sentidos na Bíblia. Eleição de um povo para algo específico, eleição de um fulano para uma vocação. Mas a gente vê no Novo Testamento e de uma forma mais centrada a eleição de indivíduos para serem recebidos como filhos de Deus através da obra redentora de Cristo. E a eleição aponta para a predestinação. O que é a predestinação? É o destino para onde os escolhidos vão. Faz sentido? E essa predestinação, ela ocorreu na eternidade. Aliás, essa destinação ocorreu na eternidade. Por isso é chamado de pré-destinação. Porque aconteceu antes de tudo. Antes de nós. Os não eleitos receberam a reprovação por parte de Deus por causa dos seus pecados. Isso significa que a reprovação é o oposto da eleição. Os que não são eleitos e predestinados à vida eterna são naturalmente destinados à condenação. Essa reprovação é o ato de justiça. Como eu disse, aqui já deu ruim. Aqui já complicou tudo. Porque se ele escolheu uns, ele reprovou outros. E um terceiro termo é aplicado, e eu estou correndo aqui, que é esse termo da presciência. Porque é citado para as duas perspectivas. Só que uma perspectiva fala de uma presciência no sentido, como a gente falou, de que Deus conheceu lá na frente, já sabia, e por isso elegeu. Mas a outra perspectiva diz que esse conhecer é igual os textos bíblicos que diz Adão conheceu a Eva. Adão conheceu a Eva significa o quê? Intimidade. Então essa presciência de Deus, esse conhecimento de Deus em relação a nós lá na frente, fala de amor, de relacionamento, de intimidade. E não no sentido de presciência de que Deus olhou lá na frente e viu quem ia crer e quem não ia crer. Porque se isso for verdade, só para você entender, se é esse o ponto, nós estamos condicionando, dizendo que de alguma forma o homem trabalha e interfere. Que Deus fez tudo que tinha que fazer, mas no final ainda é a decisão do homem de ser salvo ou não. Você está me ouvindo? Deus fez tudo, mas no final você que decide. Não! Não é assim que cremos.
Ainda que de forma alguma estamos negligenciando a responsabilidade do homem. Quantos estamos aqui? Que a responsabilidade do homem e a soberania divina é um tema isolado aqui, que deveria gastar tempo só com isso. Sobre o que é parte de Deus e o que é a sua parte. Porém, a salvação nunca entrou na sua parte. Aleluia, aleluia. Mas sim a santificação. Então, meus irmãos, vou entrar aqui na minha parte conclusiva, que são os pontos. E por que eu achei importante a gente falar disso? Porque o que nós temos hoje como os 5 pontos do calvinismo, por exemplo, né? Esse norte aí das doutrinas da graça, foram criados para defesa de outros pontos que foram levantados. Então, quando a gente explora os dois, isso traz para nós um sentido e um amadurecimento importantíssimo. Quando a gente ouve o que cada um está defendendo, amém, irmãos? Então, você não tem que ter problema nenhum em ouvir, em aprender. A questão é você saber no que você acredita. Né? Como eu disse aqui, nós temos essa inclinação, acreditamos que a eleição incondicional é mais assertiva em relação a como Deus elege, a como Deus escolhe. Glória a Deus, irmãos. Então vamos lá. A eleição e a predestinação no arminianismo. Ao contrário do que alguns pensam, o arminianismo também crê na eleição e na predestinação. Mas, na perspectiva arminiana, a eleição e a predestinação são condicionais. Ok? Então eles creem, mas creem que são condicionais. O significado disso é que antes da fundação do mundo, Deus elegeu e predestinou certos indivíduos para a salvação. Porém, essa eleição e predestinação foram baseadas no conhecimento antecipado do Senhor em relação às pessoas. Mas Deus te conheceu lá na frente, então Ele sabe. Então, com base nisso, Ele elegeu. Então, para os arminianistas, Deus preveu a fé de certas pessoas. Fulano vai ter fé. Essa fé em Cristo os elegeu. Então, na eternidade, Deus observou pelo corredor do tempo quais escolhas as suas criaturas fariam em exercício do seu livre-arbítrio. Então, em exercício do seu livre-arbítrio, Deus olhou e falou, sei que essa pessoa vai escolher. E já no outro ponto, nós já não acreditamos mais nesse livre-arbítrio. Estou tentando não ser sistemático em nada aqui, mas vai dar certo. Então, a predestinação é pela fé prevista. Deus preveu que você teria fé. Isso na perspectiva arminiana, ok? E a gente, inclusive, eles usam até os mesmos textos, né? Que a gente podia ler aqui depois. Então, assim, essa interpretação defende que Deus viu quem ia crer e aceitar a Cristo, atendendo o chamado do Evangelho. A salvação é unicamente pela graça de Deus e não considera os méritos humanos. Ok, concordo com isso. Porém, a disposição em crer, como a própria fé, depende da vontade humana. Então é isso, assim que eles acreditam, nessa participação. Talvez você já acreditou assim, talvez você acredita assim, de fato. Porque, poxa, como assim, né? O que eu quero não vai fazer diferença. E não é isso que está querendo dizer. Esse entendimento é que a graça de Deus e o árbitro humano trabalham juntos. Isso é chamado de sinergismo. Então estão trabalhando junto ali o árbitro humano, seu poder de escolha, juntamente com a graça de Deus. O homem, apesar do seu pecado original, conserva o seu livre-arbítrio na busca de sua salvação e na obtenção da graça divina. Defendem que em várias passagens bíblicas o homem é convidado a tomar uma decisão. Quer ver um texto? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir
e abrir a porta, então eu entrarei e cearei. Então você tem que ouvir e abrir a porta. E esse ouvir e abrir a porta, na perspectiva deles, é a sua decisão. Faz sentido ou não faz? Sim ou não, gente? Faz sentido. Claro que faz. E as principais argumentações da predestinação do arminianismo são para contestar, né, e contestam, né, a versão calvinista. Então vamos lá rapidinho para os pontos, e aqui que eu realmente queria chegar e concluir para nós. Falei longe do microfone. Então o que eles vão dizer, qual que é o pensamento? Bom, se Deus predestinou alguns e reprovou outros, simplesmente com base na sua vontade, então Deus foi arbitrário. Nesse caso, ele elegeu e agiu com injustiça. Se fosse para eles, se isso realmente faz sentido, então para eles Deus agiu injustamente, quando resolveu conceder apenas a alguns o dom da salvação. Um Deus que é amor e que ama o mundo, não pode deixar suas criaturas, né, a perdição eterna, sem considerar a decisão de cada um. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eles dizem: se a eleição e a predestinação não fosse pela presciência divina, então os homens seriam robôs, pré-programados a amarem Deus de forma espontânea e livre, pré-programados a amar a Deus. Se, na perspectiva deles aqui, se a predestinação não fosse pela presciência, se Deus não soubesse já quem é quem, então nós seríamos robôs, já programados para amar a Deus. Outro ponto: se a eleição e a predestinação fosse de forma incondicional, como o calvinismo acredita, um indivíduo não eleito, mesmo querendo ser salvo, crendo em Jesus, seria condenado. O cara quer ser salvo, mas ele seria condenado porque ele não é um eleito. Isso é uma defesa deles, ao qual no calvinismo não faz sentido, a gente vai falar, mas isso é um argumento deles. Outro ponto: Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos se arrependam. Ele deseja que todos sejam salvos. Além disso, Deus não faz acepção de pessoas. A eleição e a predestinação no formato incondicional contradiz as verdades bíblicas de que Deus não faz acepção. Essa é a defesa deles. Segundo, o quinto ponto, né? Se Deus predestinou o homem de forma incondicional, então não há necessidade de evangelizar. Se Deus já sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser, para que eu vou pregar o evangelho? Por que evangelizar se já está tudo decidido? O evangelismo é inútil, porque todos os eleitos predestinados necessariamente serão salvos. Faz sentido, não faz? Você já não pensou assim também? Sexto ponto: a predestinação incondicional deve levar alguém a viver uma vida de pecado. O cara já sabe que é eleito e ele vai, viver de qualquer jeito. Isso porque o eleito predestinado, né, não corre o risco de perder a sua salvação. O cara é eleito, vai perder a salvação? Não. Então ele pode dar ele pode viver a vida do jeito que está tranquilo, ele não perde a salvação. Eles estão dizendo que esse pensamento de salvação, de eleição incondicional, gera esse pensamento, ok? E de fato houve muitas pessoas que pensaram assim, e há aqueles que ainda pensam. E sétimo e último: a predestinação incondicional causa dúvida nos crentes. Eles não conseguem ter a certeza da salvação, pois não sabem se são ou não predestinados à salvação. O cara fica confuso. Será que eu sou eleito? Não sou? Então gerou uma confusão. Quando a gente vai, então, para a eleição e para a predestinação, no sentido, na perspectiva calvinista, vai dizer o seguinte: se a eleição e predestinação
no arminianismo é condicional, no calvinismo é incondicional, certo? Então Deus na eternidade escolheu e predestinou alguns indivíduos para a salvação através do seu Filho. Essa eleição e predestinação tiveram a base no seu santo, justo, soberano conselho. Com que base Deus escolheu? No seu santo, justo e soberano conselho. Não em nada que o homem fizesse, ou se o homem ia crer ou não, nada em relação ao homem. Amém? Isso aí já ficou bem claro, né? Mas é bom a gente reforçar. Foi pelo beneplácito, né? Beneplácito da sua palavra, da sua vontade, que ele dispensou a sua graça salvadora sobre os eleitos. É o que está em Efésios. Então o critério, causa, razão das escolhas de Deus são sim misteriosas para Deus, para os homens, perdão. As causas são misteriosas. Cara, eu não sei você, mas eu já gastei um tempo da minha vida, um tempo das minhas orações, das minhas meditações, tentando compreender. E uma vez aqui conversando, acho que estava, não lembro quem estava, eu lembro que estava o Jean, o Marquinhos, não lembro quem que estava. E para mim, o que fazia sentido, porque a gente tenta responder, esse que é o negócio. Nós tentamos responder por que Deus escolheu e não escolheu. Então é normal a gente tentar encontrar uma razão. E quando a gente tenta encontrar uma razão, a gente vai para a pré-ciência, acabou. Então toda tentativa minha de encontrar uma razão me levava para a pré-ciência. Ou seja, Deus já sabia que você ia acreditar ou não. E cara, de verdade, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Porém, tem um problema grave nisso. A gente vai falar, olha só. Então, a posição calvinista lembra que quando Deus elegeu e predestinou aqueles que seriam seus, a sua bondade, olha lá, quando Deus fez isso, a sua bondade, a sua justiça, a sua integridade, a sua imparcialidade, a sua santidade, a sabedoria estavam envolvidas. Então Deus usou todas os seus atributos. Então, certamente, o Deus que é infinitamente santo, infinitamente justo, sábio e misericordioso, sabe escolher melhor do que os homens. Pronto. Por isso que a gente choca, porque a gente fala, se eu fosse Deus, eu não faria assim. E aí você abre espaço para dizer que Deus é injusto. Dentro do calvinismo ainda há umas discussões em relação à reprovação, tá? Os próprios calvinistas divergem em relação à reprovação, né? Uns sugerem que se Deus salvou, escolheu alguns, reprovou a outros, então ele predestinou esses outros também à perdição. Tá bom? Não vou falar muito sobre isso, mas é isso. Seria uma dupla predestinação. Deus predestinou os salvos e também predestinou os perdidos. Ok? Então há um grupo que defende isso aí. Porém, a maioria dos calvinistas não acredita nisso, não se atenta a isso, porque se Deus já predestinou os salvos, é porque automaticamente os não salvos não precisam ser predestinados. Faz sentido ou não? Já estamos. Lembra do texto? Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Mas aí a gente diz, tá vendo? O poder de crer. Não, e o que a Bíblia a eleição incondicional ensina, que não é esse poder de crer, mas é de quem já está escolhido. Vamos lá. Então, a gente vai concluir então com as argumentações calvinistas acerca daqueles pontos arminianos que a gente leu. Primeiro, Deus foi injusto ao escolher alguns e reprovar a outros? Ele está perguntando. Deus foi injusto? Não. A Bíblia diz que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que não existe inocentes na raça humana. Quem está aqui? Por que Deus não é injusto?
Porque Ele não escolheu os seus santos eleitos de uma raça pura. Ele escolheu de condenados. Não há inocentes. Não, olha para mim, olha para mim. Não há inocentes. Deus jamais esteve em dívida para com o homem. Portanto, se soberanamente Ele decidiu salvar alguns, isso não é injustiça. Se Deus tivesse resolvido que toda a humanidade deveria ser condenada para o inferno, Ele assim ainda seria totalmente justo. Vou repetir. Se Deus estivesse resolvido que toda a humanidade deveria ser condenada ao inferno, Ele ainda assim seria totalmente justo. Mas Ele foi lá e escolheu uns para Ele. Ele elegeu e predestinou indivíduos de uma raça caída. E não de uma raça íntegra e justa, como eu disse. Em nenhum momento o caráter de Deus, amoroso, é colocado à prova por causa da soberania, da eleição e da predestinação incondicional. Os pecados que são condenados, os pecadores que são condenados à destruição eterna, são por causa dos seus próprios pecados. Olha aqui para mim, irmão, quantas vezes talvez a gente pensa assim, poxa, por que então que eu tenho que ser culpado pelos pecados de Adão? Porque todos pecaram desde Adão. Adão pecou e pronto, todo mundo pecou. Então, poxa, por que eu tenho que levar a culpa? Por que eu sou culpado por causa de Adão? Talvez você já pensou assim. Mas a grande verdade é que você em nenhum momento está sendo culpado pelos pecados de Adão. É só você parar agora para pensar das suas imoralidades, da sua maldade, da sua desonestidade. E não interessa se você não roubou e não estuprou, outras coisas você fez. Olha para dentro dos seus pecados, olha para dentro da sua maldade, olha aqui para mim, olha para aquilo que te dá prazer, se não é pecado. Por quê? Porque a nossa natureza caída, ela tem prazer só no pecado, e ela está aqui, ela está lutando, ela quer viver. E é isso que nós precisamos entender. Que não é sobre o pecado de ninguém, não é culpa de ninguém, a não ser minha. E que eu sou incapaz incapaz de escolher Deus, incapaz de me salvar. Eu sou incapaz. Então, graças a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo. Por favor, tem alguém me ouvindo aqui? Cara, como que é importante, olha para mim, como que é importante entender isso. Você é depravado, por favor, aceita isso. Olha bem, se o que te dá prazer não é pecado. Olha bem. E olha bem também como isso às vezes te enoja. Isso te enoja. E se isso te enoja, louvado seja Deus. Porque é a prova de que você nasceu de novo. Porque é o Espírito que convence o homem do pecador. Não é você que se convence, que se reprova, mas é Ele, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que nos convence e que gera em nós a regeneração, a transformação. E agora eu tenho nojo sim, mesmo caindo e falhando, não é isso que eu quero para a minha vida. Então eu luto, eu reajo, eu não vivo mais naquilo, não é aquilo mais que me define. E eu preciso a todo tempo lutar, eu preciso a todo tempo. Aí vem a sua responsabilidade, aí vem a sua parte de se santificar, de buscar, de substituição de prazer. Quando ouvir um louvor, cantar uma canção, ter um momento de solitude com Deus, é muito mais prazeroso do que as orgias sexuais, as promiscuidades, a pornografia, os vícios e as satisfações carnais. Quando você se emociona muito mais ao falar com Deus no seu particular, do que quando você seduz ou é seduzido. Quando isso sim faz sentido.
Sabe quando você está orando, você está chorando e você só consegue dizer: Deus, como é preciosa a tua presença, tudo, eu abriria mão de tudo para ficar nesse lugar. A tua graça me basta, a sua presença me satisfaz. Eu não preciso de mais nada. Mais nada. Sabe, irmãos, Ele nos escolheu de uma raça caída. Não há injustiça. Segundo ponto, a eleição e a predestinação incondicional transformam as pessoas em robôs? Ele responde: não. A eleição e a predestinação pela vontade soberana e incondicional de Deus não anula a liberdade do homem e nem a sua responsabilidade. Não é anulado. Você não é um robô, você tem que buscar sim. Você se dedica sim. Você toma suas decisões sim. E que elas sejam para se santificar. Que sejam para amar mais o Senhor. A predestinação não faz de ninguém um robô. O homem é um agente livre e capaz de tomar suas escolhas e decidir. Essas decisões e escolhas são importantes são importantes e de grandes implicações. O que a Bíblia diz é que por causa da corrupção de sua própria natureza, o homem caído é incapaz de escolher e decidir pelas coisas de Deus. Essa que é a verdade. Nós somos incapazes de escolher qualquer coisa em relação a Deus. E é blasfêmia inferir ao homem, dizendo que ele peca porque Deus permitiu, porque Deus é que provocou. Como que você vai dizer que Deus que deixou, Deus que quer que você peque? O homem peca e se deleita em seu pecado porque a perversidade satisfaz a nossa natureza caída. Desde a queda do homem, desde o pecado, desde a queda, o homem amou mais as trevas do que a luz. Essa é a condenação que está em João 3,19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Olha para mim, amaram mais as trevas, amaram mais a sua satisfação, amaram mais os seus prazeres. Quem está me ouvindo? Terceiro ponto. A eleição e a predestinação incondicionais condenam as pessoas que querem ser salvas, mas não são eleitas. Não. A Bíblia não fala de ninguém que quer ser salvo, mas não consegue, porque não foi predestinado. Jesus prometeu, dizendo: jamais lançarei fora nenhum que vier até a mim. Quantos estão me ouvindo para dizer amém? Quarto ponto, já estou acabando. A eleição e predestinação incondicionais significam que Deus fez acepção de pessoas. Não, pelo contrário. É a eleição condicional que demonstra isso. Que de alguma forma, por causa da atitude da pessoa, Deus vai escolher. Não, é de forma incondicional mesmo. Independente das pessoas, independente do que elas fizeram, Deus escolheu. Amém? A eleição e a predestinação incondicional tornam a evangelização inútil e desnecessária. Não. A eleição e a predestinação não é uma ameaça ao evangelismo. Pelo contrário, garante a sua eficácia. Imagina que Jesus viesse, fizesse o que ele tinha que fazer, morresse na cruz e pronto. Não precisava ter levantado discípulos, não precisava ter feito nada daquilo. Ele só vinha, morria na cruz e beleza. Não, Jesus era chamado de o pregador. Vocês lembram disso? Ele era chamado de o pregador e o próprio Jesus pregou. Então, o que acontece é que os eleitos precisam ouvir o evangelho. Deus tem os seus escolhidos em todos os lugares. Então em todos os lugares tem que chegar o evangelho. Porque é o poder da palavra. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Glória a Deus, irmãos.
Vocês estão felizes ainda? Fica de pé para parecer que vai acabar. Se você pode. A eleição e a predestinação incondicional significam que o crente pode viver pecando já porque ele é eleito, não é isso? Não, ninguém que foi eleito e predestinado por Deus viverá uma vida de pecado após ser regenerado pelo Espírito Santo. Posso ouvir amém, irmãos? É como eu disse, você vai errar, você vai falhar, você vai tropeçar, mas isso não define mais você. Você sangra, você sofre, não é isso que você quer. Por mais terrível que foi o seu tombo, por mais terrível, catastrófico que foi a sua queda, isso não faz parte mais da sua natureza nova. Ao nascer de novo, nós somos regenerados, predestinados, mas por obediência e santificação. Quantos estão me ouvindo, irmãos? Por último, a eleição e a predestinação incondicional acabam com a segurança da salvação, já que manter-se salvo depende do crente. Não. A doutrina bíblica da predestinação serve exatamente para trazer segurança da salvação aos que creem. Essa segurança de que é salvo, por saber que Deus não confiou em nós isso. É Deus quem preserva, é Deus quem mantém o seu povo firme. Posso ouvir um amém, irmãos? Por fim, a doutrina da eleição de forma alguma deve gerar em nós ou ser motivo de tristeza ou de desespero. Presta atenção, irmãos, eu encerro aqui, olha só. O entendimento dessa doutrina não pode gerar em nós nem desprezo, nem desespero, nem medo, nem tristeza. Pelo contrário, um contentamento, uma alegria de saber que Deus nos escolheu, mesmo sendo quem somos. E que não confiou em nós esse poder, nem de perder a salvação. Ele não confiou em nós esse poder. Quem está me ouvindo?